Shalom, shalom, paz seja convosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva, dê um like. Se esse conteúdo for útil e abençoar a sua vida, compartilhe e abençoe seus amigos também. Como entrar no reino dos céus? Como viver esta realidade espiritual aqui e agora? Afinal, só teremos acesso a este reino quando Jesus voltar? Ou ele foi inaugurado nos dias em que Cristo esteve aqui na terra? Pois é, a principal mensagem de Jesus, a principal missão de Jesus foi abrir, foi trazer esta realidade espiritual para nós. Foi por isso que ele viveu anunciando o evangelho do reino e também ordenou aos seus discípulos para que onde eles fossem, anunciasse: é chegado o reino dos céus. A missão evangélica constitui em anunciar, manifestar e estabelecer o reino dos céus na terra. É bem verdade que o estabelecimento de forma visível e ampla, o reinado messiânico, só vai acontecer no milênio. Mas todos aqueles que nascem espiritualmente, que crescem espiritualmente, podem viver a realidade do reino dos céus aqui na terra, porque o reino está dentro de nós. Jesus, ele disse que o reino dele não era desse mundo. Ele estava falando de um reino espiritual, de um reino que o Pai tem para os filhos de Deus. Logo, isso não tem nada a ver com o sistema religioso, não tem nada a ver com o sistema do mundo. Na verdade, hoje existe sobre a terra dois sistemas, dois reinos. O reino dos homens, também chamado de reino de César, e o reino de Deus, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, que está expandindo à medida que cada ser humano se desperta espiritualmente, se abre para a realidade espiritual e muda a sua vida, ele começa a viver essa realidade espiritual que Jesus deixou sobre nós. E nós sabemos que o reino de Deus, ele é um reino abundante, um reino que não tem falta de nada, um reino onde a conexão espiritual faz com que a gente seja totalmente alimentado e conduzido pelo Pai através do Espírito Santo. O reino de Deus é paz, gozo e alegria no Espírito Santo. E os evangelhos também, as cartas de Paulo, vão nos dar total orientação sobre o que é viver o reino de Deus. E nós vamos falar um pouco hoje, aqui em 6 passos, 6 direções que nós vamos dar por meio do Espírito Santo para que você, adentre esta realidade, você possa estar aí usufruindo dessa dimensão espiritual, aonde nós crescemos em graça, em saúde, como filhos de Deus, com a mente de Cristo e com o Espírito Santo dirigindo nossa vida. O primeiro passo, a primeira direção que nós vamos dar por meio da palavra de como entrar no reino e permanecer nele, viver esta realidade espiritual. Para você entrar, o primeiro passo seria mudar a sua maneira de pensar,
aquilo que a Bíblia fala sobre arrependimento. Quando os discípulos vieram anunciando o reino dos céus, a mensagem deles consistia em arrependimento, onde eles diziam: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento ou a mudança de mente, ela é necessária para que você saia de um padrão pré-estabelecido pela humanidade, pré-estabelecido pelo sistema religioso, e você comece agora, com uma nova mentalidade, subir o seu nível energético e assim também subir as dimensões até chegar na unidade do reino. Arrependimento, nós vemos uma clara declaração ali por apóstolo Paulo em Romanos 12, aonde ele diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas transformar a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente possa experimentar a boa, santa e perfeita vontade de Deus. Então, se você está vivendo uma vida que não é santa, que não é boa, que não é perfeita, esta não é a vontade de Deus. É preciso mudar a sua maneira de pensar. Mudar a maneira de pensar significa rever o seu padrão de crença, rever aquilo que você pensa, porque aquilo que você pensa se torna a sua realidade. Você precisa mudar o seu padrão de crença e passar a pensar, a crer naquilo que o Evangelho diz, naquilo que Jesus está falando a seu respeito. Quando você adentra o Evangelho, que é boa notícia de salvação, boa notícia de restauração, boa notícia de paz, boa notícia de saúde, boa notícia de prosperidade. Quando você crê naquilo que o Evangelho, que as boas novas está lhe dizendo, na obra já consumada, já feita, a qual Cristo deixou para você, você começa a mudar todo o teu ser, você começa a entrar numa nova dimensão, numa nova realidade espiritual. A sua vida é aquilo que você crê. E a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Então, entrada no reino está associada à mudança de mente, a arrependimento, a crer no Evangelho e viver o Evangelho. A segunda direção que nós queremos aqui dar para você, que já vai acontecer automaticamente depois que você mudar a sua maneira de pensar, a segunda direção seria o equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Você vai começar agora a prestar atenção nas suas emoções, a liberar as emoções antigas e, conhecendo as emoções, você vai também ter uma gestão delas. Aquilo que Jesus fala nos evangelhos, não se pode colocar um vinho novo em odre velho. Ou seja, a realidade do reino, a unção, o poder, a presença sobrenatural de Deus, ela não permanecerá em você se você não estiver totalmente alinhado no seu pensamento. Quando você alinha o seu pensamento, você alinha também as suas emoções e os seus sentimentos. E então começa uma restauração de todo o teu ser para que o seu campo energético, o seu corpo energético venha agora estar alinhado com o padrão da luz, com o padrão do reino dos céus. Então é preciso o equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional acontece com a gestão das suas emoções, liberando as cargas do passado, não permitindo que as suas emoções negativas venham dominar sua vida, mas
atualizando o teu interior todos os dias, assim você vai permanecer alinhado com o céu. A palavra do Senhor diz que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, sejam guardados irrepreensíveis até o dia de Deus. A terceira direção que nós queremos dar para você permanecer alinhado com o reino dos céus, né, seria o novo nascimento, que seria basicamente o que vai acontecer depois que você mudar a sua maneira de pensar, arrancar o sistema de dentro de você, arrancar os padrões de crenças ultrapassados e se alinhar, se atualizar. Então, o novo nascimento, ele acontece quando você muda a sua maneira de pensar e quando você está equilibrado. Então, o novo nascimento seria o quê? O despertar espiritual. Você acessar o teu espírito. Quando o teu espírito é ativado, então você vai começar a ver e a viver o reino dos céus. Aquilo que Jesus falou para Nicodemos, ali em João 3. Nicodemos era um líder religioso, conhecia tudo sobre leis, conhecia tudo sobre sistema. No entanto, quando ele procurou Jesus, perguntando o que fazer, né, para ver o reino de Deus, o que fazer para viver esta realidade espiritual, Jesus respondeu para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. É preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. E o novo nascimento, ele só acontece quando nós mudamos o nosso modo de pensar, quando nós liberamos as nossas emoções, nós acessamos o nosso espírito, ativamos o nosso espírito. Na verdade, quem faz todo esse trabalho é o Espírito Santo. Mas é preciso nós termos consciência, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Amém, queridos? O quarto passo, a quarta direção que quero deixar aqui é a prática da justiça, onde você vai olhar ali o Sermão do Monte, e você vai ver as direções de Jesus para a prática da justiça. Essa justiça aqui não é a justiça do homem, é a justiça de Deus, é a justiça do reino. É não julgar, não se ofender, né, praticar, né, aquilo que o reino dos céus quer para você. É andar a segunda milha, virar a outra face do rosto. Praticar a justiça do reino consiste em viver aquilo que Jesus deixou para nós ali no Sermão do Monte. Muitas vezes você até vai se sentir injustiçado, mas nessa prática da justiça, quem vai trabalhar em seu favor vai ser o reino dos céus. Quem vai agora se mover em teu favor vai ser Deus. Diante dos homens até pode parecer que você está sendo, às vezes, um bobo, né? Você está aí, digamos assim, sendo um lelé, mas diante de Deus você está crescendo em espiritualidade. Muitas vezes a prática da justiça, ela vem apenas em nós fecharmos a nossa boca, não apontarmos o dedo, né? E permitir que a harmonia, que a sintonia venha até nós, porque nós entendemos na espiritualidade, assim como Jesus, ele falou, nós somos todos um. Então, a pessoa que te ofende, a pessoa que você julga, a pessoa que talvez você está criticando, ela é um com você espiritualmente. Então, nós entendemos o sincronismo que nós precisamos ter com as pessoas que estão ao nosso redor. E assim, nós vamos também desativando as forças do nosso ego e adentrando na unidade espiritual, voltando à nossa origem, totalmente conectados com o Pai. A quinta direção que nós trazemos aqui para você é a prática do perdão, né? Como diz a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, perdoe a todos, não receba ofensa e também seja perdoado. Se perdoe, se perdoe, se perdoe. E assim você vai estar alinhando a sua vida com o nosso Deus, com o nosso Pai e com o reino dos céus. A sexta direção que queremos deixar aqui, sexta e última, é o amor incondicional. Aquilo que a palavra nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E isso está muito ligado ao relacionamento com o Pai. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós recebemos o amor dele. Nós também passamos a nos conhecer, saber quem somos, passamos a amar nós mesmos. E esse amor que recebemos do Pai, que traz sobre nós um reconhecimento de quem nós somos, e nós passamos a amar a nós mesmos, também vai fazer com que a gente venha amar os nossos semelhantes, porque entendemos que somos uma unidade espiritual. O Pai está em nós, nós estamos no Pai e juntos somos um corpo espiritual. Então, ame incondicionalmente. Isso também está muito ligado à prática da justiça, está muito ligado a entender a nossa origem espiritual. Então, queridos, vamos crescer na graça, no conhecimento, vamos estar alinhando espírito, alma e corpo para permanecermos nesta realidade. Entrar no reino e permanecer na realidade espiritual, e conforme você vai adentrando, você vai crescendo em nível espiritual, em expansão de consciência, até que a mente de Cristo venha sobre você, e assim você estará numa nova realidade espiritual. Quero dizer para você que nós vivemos em realidades, e existem muitas realidades paralelas. No ambiente terra existem várias realidades, e cada ser humano pode estar vivendo realidades diferentes, realidades distintas de acordo com o seu padrão vibracional, de acordo com os padrões de crença. Podem duas pessoas habitarem no mesmo ambiente físico e estarem em realidades espirituais diferentes. O nosso propósito como IAPSE, como escola, com as mensagens, é fazer com que você suba cada vez mais e você adentre cada vez mais as dimensões da luz, até que a unidade espiritual ela aconteça, o seu despertar, o seu iluminar, a vida de Cristo em você, e todos nós chegamos à totalidade, que é quando a palavra diz: não vivo eu, Cristo agora vive em mim, e esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Saiba que Cristo em nós é a esperança da glória. O apóstolo Paulo orava para que Cristo fosse gerado na igreja. Individualmente nós podemos permitir que Cristo seja gerado em nós. E quando Cristo é gerado em nós, nós chegamos à medida do varão perfeito, nós nos tornamos um ruiós de Deus, um filho maduro, vivendo a nossa espiritualidade e manifestando o reino de Deus na terra. Que você venha se despertar espiritualmente, que você venha crescer espiritualmente e atingir a maturidade espiritual. Deus te abençoe, um beijo no teu coração. Se essa mensagem foi útil para você, compartilhe com a igreja, compartilhe com os amigos, compartilhe com os irmãos e bora lá crescer, crescer e crescer em espiritualidade. Deus te abençoe, em nome de Jesus.